paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42. Perdão. Mas já. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @EG1318-37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318-37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318-37300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @G1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração para dar início ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Oração de número 8. Vamos aqui. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estiver se levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora.
e todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Agora escolha o número aí de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do rebanho para a meditação, ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 contém 15 versículos que diz assim: proceder conveniente no culto público. Versículo 8, 9, 10 e 11. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem amimosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ativem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Que formosos são os teus passos dados de sandália, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, o que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Aos teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios.
14 contém 40 versículos, que diz assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 21 do livro de Números. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de Números contém 35 versículos, que diz assim: vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Versículo 21, 22, 23 e 24. Então Israel mandou mensageiro a Seom, rei de Amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jassa e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Armon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11 contém 45 versículos, que diz assim: os reis do norte e do sul. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, em que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posterioridade, nem tampouco segundo o poder que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outra fora de seus descendentes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar aqui com os recadinhos. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á, ou a medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei também agora, abençoados, ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais imóveis com atividade de casa em casa, de pé, estão em todo o mundo, onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município, é necessário que ela tenha algo necessário para todos os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para todos seres servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja rica ou pobre, de receber no mínimo 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos dos municípios do Brasil, peçam aos seus políticos, sejam eles os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos ou governadores, uma
uma igreja física na sua região, para que todos ganhem, tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidade em diversos setores para diversas pessoas, independente de segmento religioso de fé e independente do grau de escolaridade também. Temos oportunidade para todos. Estão entre eles contato conosco pelo privado ou em nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 principais redes sociais da internet. E nossa equipe vai te passar as informações necessárias e tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para todos participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, façam um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 63 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para darmos continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidos, renovadas e libertas, através desta ministração da Tua Palavra, para receber suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de João, 21 capítulos. Livro de João, gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de João. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de João. Capítulo 8 do livro de João contém 59 versículos, que diz assim: a mulher adúltera, versículo 1, 2, 3 e 4. Jesus entrando foi logo para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, ou mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: Teófrite, o ambicioso, Demétrio, fiel cristão. Versículo 9, 10, 11 e 12. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falarei lembradas as obras que ele pratica, proferindo
contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo tempo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º mês do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a imprudiça e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém os santos, nem conservação torpe, nem palavras vãs, ou choucarices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ezequiel. E o capítulo sorteado do livro de Ezequiel é o capítulo 37. Capítulo 37. Capítulo 37 contém 28 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote
e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinha. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso estará acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor Deus. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
Eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Mentalize agora o número aí de 1 a 20. Vamos começar o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Atos. Capítulo 1 do livro de Atos contém 26 versículos, que diz assim: a ascensão de Jesus. Versículos 6, 7, 8 e 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarem o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade aqui aos sorteios. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Versículo 5, 6, 7 e 8. Adiante dele vai a peste e a persistência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalhando-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômicos, 34 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Capítulo 15 contém 23 versículos, que diz assim: o ano da remissão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou o seu próximo a alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá o seu próximo ou ao do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-los, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quita-os, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá a herança para a possuirdes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 contém 66 versículos, que diz assim: esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Versículo 22, 23, 24 e 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Removam-se cada manhã.
Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para que os esperam por ele, para a alma que o busca. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado agora é o livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jó, e é o capítulo 11 do livro de Jó. Capítulo 11 do livro de Jó contém 20 versículos, que diz assim: Zofar acusa Jó de iniquidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Jafar, o Naamatita. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será que acaso de as tuas párolas fazerem calar os homens? E zombarás tu, que sem ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e o seu limpo aos teus olhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal. Versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não se escrevesse mandamentos novos, senão os que tivermos desde os princípios, que nós amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvirdes desde o princípio, que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro é o livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de Levítico. Capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 15 contém 33 versículos, que diz assim: imundícias do homem e da mulher. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e diz-lhe: qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundície. Toda cama que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e tudo que se assentar será imundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 16 do livro de Provérbios. Capítulo 16 contém 33 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o
o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago. Vamos ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos, que diz assim: os pecados da língua e o dever de freá-la. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Vamos agora ao último livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 25 do livro de 1 Crônicas contém 31 versículos. A função dos cantores. Versículo 1, 2, 3 e 4. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, e Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias e Azarela, filho de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens dos reis. Quanto à família de Gedutum, os filhos Geladias, Jesaías, Asabias e Matatias, 6, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezé, Josbecasa, Malote, Orti e Maziote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu agora irei ler para vocês a revelação das nossas denúncias. Essa denúncia te traz um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual, religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos. Mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E o número sorteado é o número 14, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Número 10, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Número 2, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Número 11, vai meditar no livro de Números, capítulo 21.
Número 4, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 11. Número 19, vai meditar no livro de João, capítulo 8. Número 18, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 3, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Número 20, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Número 12, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 37. Número 16, vai meditar no livro de Atos, capítulo 1. Número 8, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Número 9, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Número 1, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Número 5, vai meditar no livro de Jó, capítulo 11. Número 17, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 13, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 15. Número 15, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 16. Número 7, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. E número 6, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição deste vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário
as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E você interagindo com as nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Deus nesta live. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade aqui na nossa live. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e interagir com as nossas 12 igrejas virtuais aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.